Olá pessoal, espero que esteja bem convosco. Hoje vou falar um bocadinho mais de IA, como é óbvio, e vamos aqui explorar um bocadinho mais o Gemini. Vou para isso utilizar uma conta gratuita, como a maioria das pessoas não tem uma conta paga. Vou utilizar uma conta gratuita de um e-mail que eu tenho, que eu uso para coisas mais supérfluas, para receber mensagens do blog e coisas assim do género. E vou utilizar essa conta no Gemini que nunca foi utilizada em nada e que pode dar uma ajuda a quem tem dúvidas sobre como funciona, sobre como pode ser feita as coisas no Gemini e como pode utilizar essa aplicação para o seu dia a dia. Vamos então passar aqui para o ecrã, que por algum motivo não está a querer. Ok. Falhas técnicas acontecem em todo lado. E ok, já está. Às vezes acontece. Coisinhas pequenas, mas que fazem toda a diferença num vídeo. E nem vou editar, vou deixar mesmo assim, que é para verem que as coisas acontecem. Então, já estou aqui nesta área de trabalho, com base no e-mail do meu blog, danespsicologicospt.blogspot.pt, e vou utilizar este Gemini, com esta conta, para verem como funciona. Então, como podem ver, temos aqui a nossa área, onde vamos introduzir o texto, o prompt. Conseguimos fazer bastantes coisas e já vou explicar o que é que se consegue fazer, desde pedir para escrever e-mails, pedir para rever contas, fazer tudo e mais alguma coisa. Podemos adicionar também ficheiros, aqui tem que ativar concordo. Podemos carregar diretamente o nosso computador, podemos carregar a partir do nosso Drive, da conta Google Drive, através das fotos, podemos editar fotos. Se tiverem uma conta paga com o Nano Banana Pro, conseguem fazer isso, que é uma ferramenta que está aqui, e importar também do Notebook LM, que é uma plataforma de aprendizagem que permite fazer muita coisa interessante para estudantes universitários e que mais tarde também irei fazer um vídeo sobre isso. Aqui neste botão de pesquisas temos a opção de criar imagens, podemos criar uma imagem, temos a opção Canvas, que é criar aqueles pequenos editáveis que utilizamos na plataforma Canva, por exemplo, e esses são editáveis, que é preciso, e aprendizagem orientada, ou seja, eu quero aprender sobre uma matéria, sobre determinada questão, posso selecionar este, ele automaticamente coloca-me aqui, aprendizagem orientada, e só começar a fazer perguntas e questões, e ele vai-me dando respostas com base nisso. Depois tenho algumas formas de ele me responder. A primeira é fast, que é padrão, que é respostas rápidas, que para coisas comuns, básicas, em que não é preciso ser uma resposta muito elaborada, basta uma coisa simples. Temos a opção thinking, que é para, como diz aqui em baixo, resolver problemas complexos, ou seja, é uma coisa que exige mais pensamento, que exige mais processamento de informação, e ele vai fazer. Temos a opção Pro, que também podemos usar, mas está limitada, que utiliza a matemática e códigos avançados com o 3.1 Pro, ou seja, a versão 3.1, a versão mais avançada do Gemini, ele utiliza essa versão para fazer os cálculos mais avançados, para fazer tudo mais avançado com base nestas ferramentas. Por exemplo, se eu colocar aqui no Pro e em criar imagem, ele vai-me criar uma imagem muito mais específica, muito mais elaborada, com mais detalhe, muito mais próxima da realidade. Para já, vamos continuar aqui com o modo Fast, que é o modo que eu também mais uso no meu dia a dia, normalmente utilizo para questões mais simples. E pensei agora em fazer isso, por exemplo, para elaborar um orçamento de viagens e os locais a visitar numa localidade, por exemplo, vamos supor Beja, no Alentejo. Então eu vou querer ir a Beja, tenho um orçamento de 1000 € e vivo em Santa Maria da Feira. Portanto, eu vou pedir para fazer aqui um cálculo. O que é que vou pedir? Elabora-me um orçamento
orçamento não, elaborar um plano de viagens para ir a Beja com os custos inerentes da deslocação, locais a visitar e alojamento. Vamos porque para um fim de semana em família. Digo 2 adultos e uma criança. Viajo de Santa Maria da Feira tenho um cão de porte pequeno comigo. Tenho que levar o cão, não vai ficar sozinho em casa. Orçamento de 1000 euros. Vamos só deixar assim. Eu poderia elaborar mais, poderia dizer aqui, coloca locais interessantes para fazer em família, mas vamos deixar assim que ele automaticamente irá me dar sugestões para fazer em família. Ele agora está a pensar, vai pesquisar o Google Maps, vai pesquisar o Hotel Google, por aí fora. E pronto. Temos aqui a deslocação, custos estimados. A viagem de Santa Maria da Feira à Beja tem uma distância aproximada de 422 km. Cerca de 4 horas e 15 minutos via A1. Combustível cerca de 100 euros a 120 ida e volta. Dependendo do consumo do veículo. Mas, pelo menos, já podemos contar aqui com um custo de 100 a 120 euros. As portagens ida e volta pela A1 e A2 vão custar 65 euros. Total da deslocação vai ser em torno de 185 euros. Portanto, 185 euros já sei que vai ser para deslocações. Alojamento pet friendly e familiar. Às noites de 20 a 22 de março, pronto, ele aqui, eu não lhe dei a datas específicas, ele aqui calculou para o próximo fim de semana. Estas são as melhores opções que aceitam animais e crianças. Tem a pousada Convento de Beja, com um total de 2 noites. Aqui diz 450 euros, mas convém sempre fazer a reserva ou pela Booking, ou pela Hotels, ou pela Hotels do Google, ou mesmo diretamente com o alojamento. Podemos sempre tentar ver preços melhores que este nos está a dar. A Casa de Pedrógão, a opção mais económica e acolhedora para a família, custo total de 2 noites. E tem a Herdade do Val, oferecendo um contacto direto com a natureza alentejana, custo total para 2 noites. Portanto, ele deu-nos aqui 3 opções. Uma intermédia, fica ali perto da zona histórica, tem uma piscina, um jardim. Para já, acho que não devemos usar a piscina, não deveríamos usar a piscina, pelo menos. O tempo acho que ainda não está assim muito convidativo. Temos a Casa de Pedrógão, que é uma opção mais económica, em que queríamos poupar e bastante acolhedora. E a Herdade do Val, aqui com contacto com a natureza. Para quem prefere contacto com a natureza, é uma opção e é este o valor que ele indica. Claro que isto é um orçamento, podemos sempre ver os preços. Aqui fala-nos na A1 e na A2, mas podemos poupar sempre 65 euros em ir pelo Nacional e acreditem que estes valores podem descer, dependendo do carro que vocês têm e da forma como conduzem, os valores podem descer. Sugestão de itinerário local a visitares: sábado de manhã, ou seja, ele está-nos a dar a entrada sexta à noite e saída de domingo de manhã. Sábado de manhã podemos visitar o Castelo de Beja, tem a Torre de Menagem, que é lindíssima. No almoço podemos experimentar a gastronomia local e vejam o Pelourinho de Beja, deve ser algum restaurante lá da zona que ele sugere e dá-nos aqui os links, que é ótimo para a gente visitar. E à tarde, para ser relaxante, pelo Jardim Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ideal para passear com o cão, que é muito importante. Temos sempre de ter atenção que em alguns destes locais os cães podem não poder entrar. Por exemplo, no castelo é possível que o cão não possa entrar, nem no restaurante. Portanto, convém avisar no hotel que ele está lá para poderem visitar, o cão fica lá e as pessoas que fazem a limpeza ter sempre... Mas isso depois o hotel também se explica melhor e diz quais as indicações que têm a deixar.
No domingo de manhã, visitar o parque da cidade de José Manuel Costa Cerqueira Marques, maior, espaço verde da cidade. O cão pode correr, as crianças podem brincar, e o almoço, um piquenique no Parque das Meninas de Beja, antes de fazer. Portanto, aqui seria aqui um piquenique, seria um takeaway, por exemplo, ou, sei lá, comprar para fazer sandes, coisas assim do género, nos supermercados. Portanto, o resumo do orçamento, estimativa máxima, claro, a deslocação de 185 euros, o alojamento 450, se optarmos pela pousada, e as refeições e extras 300 euros, média de 150 euros por dia por família. Estariam um total aproximado de 935 euros dentro do orçamento de 1000 euros que nós pedimos. Depois tem aqui as dicas. Lá está. Os monumentos interiores e as entradas animais podem ser restritas em alguns locais mencionados, portanto, deve ser vista essa situação. No entanto, também contactar o hotel, porque pode haver também um custo adicional para o cão. Pronto, aqui os locais que ele sugeriu. Até dá para ver aqui as fotografias, que é a Herdade do Val e tal, a Caça de Pedrógão mais económica. E aqui já cliquei, já fui para lá. Aqui dá-nos um mapa com o percurso. Portanto, usando esta opção rápida, conseguimos ter aqui bastantes situações. No entanto, podemos utilizar isto para mais situações que não esta. Esta pesquisa vai ficar aqui guardada no histórico. Acho que ainda não ativei aqui o meu histórico, mas e fechei, sem querer. Voltar aqui à minha cara no programa. Pronto, isto acontece. Vou ter que abrir novamente. Só aqui um instante. Voltar aqui ao Gemini. E isto acontece comigo, claro. Não é com toda a gente, é só comigo. E agora estou a tentar voltar aqui ao Gemini. Ele não aparece. Não sei porquê. Ele ia estar aqui. Escrever mesmo. Vamos lá então voltar aqui. Ver se já aparece. E já está. Vamos então continuar onde pararmos. Pronto. E eu mostrar-vos aqui a atividade, as apps. Isso que eu queria. Aqui ao abrir isto, só abrimos isto, vimos aqui o chat que nós fizemos e está guardado. Portanto, é muito importante ter uma conta, porque em alguns casos dá para funcionar sem conta, mas se vocês fizerem uma pesquisa, não vai guardar. Vocês têm aqui esta função histórico e permite. Outra coisa interessante que podemos fazer é se queremos imprimir para ter uma tabela, muitas pessoas gostam de ter uma folha de Excel, né? Aqui o Google não trabalha com Excel, mas trabalha com Sheets. Cria uma folha Sheets ou folha de cálculo, também funciona, para imprimir. E pronto, ele faz esta tabela e agora podemos aqui importar para os Sheets. Aqui em baixo aparece a criar folha de cálculo e posso abrir aqui os Sheets, que ele nos aparece aqui. Já esta tabela não está formatada, mas nós podemos convertê-la em tabela em que ficamos logo assim. Pronto. Temos aqui tudo. É uma das funções que também conseguimos fazer, bastante vantajosa, numa conta gratuita. Aqui temos isto aqui, mais informações que ele dá e tal. E pronto. Mas agora vamos supor que eu preciso, sei lá, tenho um texto muito longo e quero resumir. Nós podemos importar aqui para o Gemini. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui no computador que possa importar. Lembra-me agora. Ora, a nível de documentos que eu possa fazer a importação. Ora, aqui.
E para aqui, isto não, isto não. Deixa-me só ver aqui o que é isto e vamos. Pronto, pode ser isto, que é um documento que eu tenho da, do curso que estava a tirar, que é um resumo de uma matéria. É uma matéria aqui e eu vou pedir ele. Resume esta matéria para mim com os pontos importantes. Prepara a informação para uma pessoa com PDAH estudar. Isto porquê? Porque há muitas formas de pessoas com PDA estudarem. Normalmente as pessoas fazem os resumos, nós que temos PDA temos que optar por outras estruturas de estudo que nos ajudem a memorizar a matéria e não nos distrairmos. Então estou-lhe aqui a preparar essa pessoa que sou eu, no caso, com déficit de atenção e hiperatividade. No caso é PHDA. PHDA. Mas estava também ainda, mas de outra forma. Perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E eu vou pedir para me fazer este resumo da matéria. Vamos a pedir, e claro que eu posso introduzir mais questões, posso introduzir no estilo Harvard, no estilo Oxford, que há vários tipos de estudo. Aqui, ele aqui dá-me a dar. Aqui eu estudo a RFA Academia. Dossiê técnico pedagógico, como elaborar um dossiê técnico pedagógico. Aqui, elaborar. Ele está-me a dar aqui aquilo que era. Deixa-me aqui confirmar. Não sei quantas páginas é que eram. Eram só 2 páginas, mas pronto. Ele consegue ir até 1500 páginas. É muita página. Ele consegue fazer esse resumo, que é o dossiê técnico. Ele aqui resume-me nisto, que provavelmente nem deve chegar a meia, pouco mais de meia página. Aqui os destinatários. Depois tem aqui a informação do link onde a matéria está, para percebermos que não foi ele que inventou as coisas. Plano de software, canal, e tal, e fora, pronto. Isto tudo. Dica de estudo. Dica técnica dos teus blocos. Não tentes decorar tudo, divide o DTP, que é o documento, nestes 3 grandes grupos: o plano, antes, a ação e a prova. E pronto. Aqui conseguimos ver como eles nos ajudam. Mas não quero isso, quero elaborar um e-mail para enviar a um cliente. Vamos então aqui inventar um cliente. Elabora um e-mail. Vamos supor que queremos apresentar um novo produto. Para apresentar um novo produto ao cliente XPTO ponto XPTO LDA. O produto é a nova garrafa de whisky. Está mal escrito whisky. Whisky, tem ordem de diz. Ok. Ratos whisky. Feita em exclusividade. Feita em exclusividade. Edição limitada. E feita pela mais prestigiada produtora de whisky, produtora do mundo. Quero que elabores para vou aqui
Ok, elabora um e-mail, XPTO, já temos isto aqui. O que é que eu vou fazer agora? Olhar características do meu cliente. É um cliente VIP que não tem limite no preço a pagar pelo produto, usa as melhores técnicas para fazer uma venda ou suscita. Vamos dizer só fazer uma venda. Posso meter aqui também classe alta, que não tem limite de preço a pagar pelo produto. Pagar está mal escrito. Não faz muita diferença porque ele consegue reconhecer os erros. Mas as melhores técnicas para fazer a venda sem dar a entender que está a vender. Usa storytelling, exato, storytelling, para criar o e-mail. E vamos fazer assim, vou usar o Pro e vou colocar faz as adaptações que achares conveniente para um cliente como este. Claro que vocês podem resumir um bocadinho mais isto. Eu estou a escrever agora, porque estou a escrever de cabeça, não tenho o prompt preparado. Faz adaptações que achares convenientes para um cliente como este. E as informações necessárias a conter no e-mail. Vou só meter entre parênteses para ele perceber, porque senão ele vai me pedir mais dados, mais não sei o quê. Este é um e-mail exemplo. É um e-mail para exemplo. Vamos tirar isto para ver o que é que ele diz. Vamos tirar, vamos fazer antes assim. Vamos do Pro. Vou usar o Pro, a versão Pro, para ser mais fiável na elaboração do texto. Então, eu podia usar o Deep Thinking, a parte de pensamento mais lógico, mais aprofundado, mas eu prefiro usar a versão Pro. Ele agora vai estar a pensar. Não posso criar um e-mail para promover e facilitar com bebidas alcoólicas. Posso, no entanto, aplicar as mesmas técnicas de storytelling na abordagem de venda subtil para um cliente no tipo produto luxo de edição limitada com um decantador de cristal exclusivo para precisar de mais alta resolução. Ok. Não pode fazer. Lá está. Apanhamos aqui um contratempo e ele não faz para bebidas alcoólicas. Então, vamos mudar para. Então, muda o produto para um Patek Philippe, os relógios mais caros do mundo. Nautilus, acho que é o Nautilus. Então, a indicação. E vamos ver como ele se vai sair. Ele está a pensar, está a refinar, está a pesquisar sobre o produto também. E quando é alta resolução, tal. E pronto, temos aqui assunto. O valor do tempo em uma peça de execução reservada à sua atenção. Ou seja, não é um tipo de e-mail que vá de encontro às massas, como nós vemos muitas vezes. Compra agora, edição exclusiva, não sei o que, não sei o que mais. É edição exclusiva, mas é um relógio muitas vezes que é só para digamos que é um financiamento para construírem bons produtos e usarem as peças super excelentes dos outros. Mas pronto, são outros detalhes que não vale a pena estar agora aqui a explorar. E então aqui estimar, nome da XPTO limitada. Espero que este e-mail encontre bem. É como se uma breve reflexão sobre a natureza do tempo. No mundo da alta relojoaria existe um princípio inabalável que
guia os colecionadores mais exímios. Nós somos um caso distintos donos de um Patek. Nós somos realmente donos de por aí fora. Foi exatamente neste princípio que a sua conhecida apreciação pelo verdadeiro ímpar que me veio à memória esta manhã. Um ícone inalcançável. Tive o raro privilégio de receber de forma altamente confidencial de uma edição limitadíssima do Patek Philippe Nautilus. Como sabe, o desenho original de Gerard Genta, acho que estou a dizer bem, quem transformou este relógio numa lenda viva. A sua escassez no mercado não é apenas uma questão de produção, mas um atestado de nível obsessivo de detalhe, mestria artesanal e pronto, está aqui de certa forma a seduzir que okay, isto não é para qualquer um, isto é para quem pode e eu estou-me a lembrar de ti. Portanto, como podem ver, ele escreveu aqui pôs o meu nome e aqui explica as notas estratégicas do e-mail. Uma abordagem não venda, entre aspas, em nenhum momento fala de preços, fala de faturas ou métodos de pagamentos, o foco é imediatamente na apreciação artística e no privilégio do acesso, o gatilho de escassez, a menção de que a peça foi recebida de forma altamente confidencial e esta é temporariamente reservada para ele, para criar aquele sentido de urgência e de privilégio de receber aquele relógio. E o elogio sincero, associar a excelência do relógio ao padrão de excelência da XPTO limitada, aqui não devia ser a XPTO, mas devia ser a própria pessoa, porque não é a empresa que vai comprar. Okay. Supostamente não é a empresa que vai comprar, né? Mas aqui a pessoa pode comprar este relógio. Isto é uma das coisas, uma das muitas coisas que o Gemini consegue fazer e que vocês também podem fazer com ele. Uma conta gratuita, uma conta simples, não tem custos e vocês podem usar no vosso dia a dia para simplificar, para ajudar a perceber questões, enfim, tudo e mais alguma coisa. Basta só fazer a importação do documento que querem, basta só colocar a informação, basta só dizer o que querem e ele, se estiver dentro das normas, como vimos há bocado, há coisas que não funcionam, como bebidas alcoólicas, manipulação de imagens de figuras públicas, ele também não faz a manipulação, e acho muito bem. Enfim, existem um número de regras, mas à medida que vocês vão usando, vão conseguindo perceber essas regras. E quanto mais vocês usarem, mais ele vai perceber as vossas necessidades, mais ele vai perceber aquilo que vocês pretendem, a vossa língua. Atenção, uma dica importante, peçam sempre para fazer em português de Portugal. Porquê? Muitas vezes, como ele usa o português no geral e vai buscar algumas expressões do Brasil e que, se vocês querem fazer uma coisa oficial, não fica muito bem ali ter aquela mistura de línguas. Posto isto, basicamente é o que eu vou hoje vos ensinar. Irei mais para a frente falar um pouco mais do Gemini, ou Gemini, como quiserem dizer, e vamos abordar mais coisas que conseguimos fazer na conta gratuita. Ainda temos para abordar a parte das imagens. Ele não faz a criação de vídeos, infelizmente, só a conta Pro é que faz, mas podemos abordar a criação de imagens, usar a aprendizagem, vamos fazer tudo isso para que possamos também saber como extrair todo o potencial desta ferramenta que nos é colocada de forma gratuita, claro que há sempre algo por trás, há sempre informação que vai ser guardada, recolhida e vai ser usada para financiar e para desenvolver mais a Google. Mas pronto, são outros 500. Mas já deu para perceber as vantagens de usar o Google Gemini. Claro que outras inteligências artificiais também fazem a mesma coisa, variam ali algumas nuances. Temos o ChatGPT, que é o velhinho em cada casa. Temos o Copilot da Microsoft e várias outras inteligências artificiais que vão surgir no mercado, como a Meta, a do X também. Eu pessoalmente prefiro usar a do Gemini. Acho que neste momento para o dia a dia de uma pessoa é a mais completa e é mais fácil de utilizar e com muito mais vantagens. Portanto, fica aqui a dica para vocês agora fazerem a partir da vossa casa todas as vossas tarefas com o Gemini. Até à próxima.